Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletir, meditar o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos 12, de 1 a 12. E convidamos você que nos acompanha a participar conosco deste momento e para meditarmos, refletirmos a palavra e também rezarmos juntos e pedirmos a bênção. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes e mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a e fez um lagar. E construiu uma torre de guarda, depois arredou a vinha e alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e mandaram de volta para casa, sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado e os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. E então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. E trataram da mesma maneira, muitos outros batendo em uns e matando a outros. Restava apenas ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura a pedra que os os construtores deixaram de lado, tornou-se agora a pedra angular. Isto foi dito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje vem nos chamar a atenção para nós. Claro que talvez nós não lembramos, mas no Evangelho de sexta-feira passada, nós refletíamos sobre Jesus, que ele subiu a Jerusalém e nesse caminho de Jerusalém ele encontrou uma figueira que estava, uma figueira muito bonita, muito vistosa, e Jesus foi procurar, diz o Evangelho, frutos ali porque estava com fome e não encontrando frutos, ele amaldiçoou, diz o Evangelho, aquela árvore que nunca mais ela pudesse e que ela ficasse seca, já que ela não produzia frutos. E depois Jesus foi a Jerusalém, ao templo, e lá se deparou com toda aquela situação do templo que havia sido transformado como o próprio Evangelho diz, num covil de ladrões, onde o templo tinha deixado de cumprir com aquilo que era a sua finalidade, a sua missão, de ser um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus, mas um lugar também de encontro entre os irmãos. E aqui essa comparação do templo e da figueira, né, e que Jesus fica chateado, revoltado, podemos dizer assim, incomodado com essa situação, porque a figueira infrutífera é o sinal, é a imagem do templo também, que devido no que ele havia sido transformado, tirado a sua finalidade, ele tinha também se tornado um lugar infrutífero, porque não era um lugar de oração, não era mais um lugar de encontro das pessoas com Deus, um lugar de encontro das pessoas para rezarem, para manifestarem a sua fé, mas um lugar de comércio, um lugar de exploração. E aqui Jesus hoje conta essa parábola justamente do vinhateiro, dos frutos, né, que Deus, ele construiu a sua vinha
e ele arrendou. E quem são esses arrendatários? Somos nós, cada um de nós, que fomos incumbidos de cuidarmos da vinha do Senhor. E o Senhor um dia, como o Evangelho vem hoje nos chamar a atenção, vem nos chamar também para nós prestarmos contas dos nossos feitos. E aí, quais os feitos, quais os frutos que nós temos para apresentar ao Senhor? Então, aqui diz o Evangelho que aquelas pessoas, ao invés de apresentarem os seus feitos, os seus frutos, preferiram agredir, preferiram matar, preferiram se apossar, querer se apossar daquilo que não era deles. Mas diz o Evangelho que esse Senhor um dia virá e Ele mesmo vai pedir contas, vai acertar conta com cada um e mostrando assim o que cada um fez e o que cada um não fez. Então por isso nós estamos aqui e devemos aproveitar, irmãos e irmãs, para realmente produzirmos os frutos que nós precisamos produzir. E como é que nós vamos produzir frutos? Com uma experiência de encontro primeiramente com Deus, de vivência da nossa fé, vivência concreta da nossa vida de fé, mas também na nossa experiência de encontro com os irmãos, de convivência, de relacionamentos fraternos, de sermos capazes de amar uns aos outros, de perdoarmos uns aos outros, de acolhermos uns aos outros, de convivermos entre nós. É aí que nós vamos produzindo os frutos que Deus ele espera de cada um de nós. Então que nós hoje pudéssemos assim também perceber quais os frutos que nós temos produzido. Quais os frutos que nós temos para apresentar ao Senhor dessa nossa administração, desse nosso cuidado daquilo que é de Deus. Como nós estamos cuidando daquilo que é de Deus. A nossa vida, tudo aquilo que Deus colocou diante de nós para que cuidássemos para Ele. Um dia Ele virá e Ele vai pedir contas para nós. E aí, o que nós teremos para apresentar a Ele, para oferecer a Deus? Que o Senhor nos ajude a nos empenharmos realmente para fazermos aquilo que Ele nos pede, para que quando Ele vier nós possamos ter verdadeiros frutos de amor, de caridade, de justiça, de misericórdia, para oferecer a Ele, que foi o que nós vivemos e com isso produzimos esses frutos na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da bênção final, o Padre gostaria de fazer um convite especial a você hoje. Nós iniciamos no dia de ontem as nossas novenas da Festa do Divino, e hoje à noite, às 20 horas, temos a missa, segunda novena aqui na matriz da Festa do Divino, e você é nosso convidado a participar conosco. Venha com a sua família rezarmos e vivenciarmos esse momento bonito da preparação da nossa Festa do Divino com a novena hoje. Então convidamos você para participar conosco. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.